Então, como eu estava falando, a digestão começa, ó, pela boca, que você põe aqui na boca. O alimento que você coloca na boca desce pelo esôfago, né? Por esse cano, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, cai lá no estômago. Lá, o alimento é hidrolisado, ele é digerido. E depois ele vai para o intestino. O alimento tem que ter uma mão só, não é mão de via dupla, tá? O que desce tem que ir descendo até ser eliminado pelo ânus. Não pode ficar voltando. E isso que é o problema de várias pessoas. O alimento começa a voltar e queimar, porque junto com o alimento volta o ácido clorídrico. Porque no nosso estômago ele tem que ser ácido. Por que dão omeprazol se ele tem que ser ácido? Né? É uma incongruência isso daí. Como que você vai digerir alimento sem acidez? E por que tem pessoas que ficam tomando omeprazol há anos? Né? Então, isso daí não tem lógica. Para que o alimento não volte, nós temos duas válvulas, tá? Uma que fica aqui no esôfago, que se chama esfíncter esofágico inferior, e tem outra que separa o estômago do intestino, que fica aqui embaixo, tá? Esse anel pilório, que chama essa válvula aqui do intestino, tem que fechar. Então, passou o alimento da boca, percorreu o esôfago, caiu no estômago, fechou essa válvula. E essa do intestino também tem que fechar enquanto é feita a digestão. Porque se ela se abre, essa válvula aqui embaixo, o alimento não é bem digerido, cai lá pedaço de proteína, por exemplo, no intestino. O intestino não tem acidez suficiente para digerir os alimentos. O intestino, duodeno, que é a primeira parte do intestino, ele tem uma certa alcalinidade, um pH por volta de 7, enquanto o estômago tem que ter um pH entre 1,5 a 2, tá? No máximo 2. Então, quando o alimento entra no estômago, esses dois esfíncteres têm que ficar fechados. Então, o estômago passa a ser uma câmara onde o ácido clorídrico é produzido para acidificar o estômago ao máximo, entre esse pH 1,5 a 2, para que o alimento seja metabolizado. Essa é a digestão correta. E como que é feita essa produção? Agora vocês vão entender como que funciona o omeprazol. Como que é feita a produção do ácido clorídrico? Ela é feita a partir de uma bomba de prótons. Olha a ligação. O que são essa família dos óis? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. São inibidores da bomba de prótons. Então, para a gente acidificar o estômago, tem que ter a bomba de prótons. A bomba de prótons é a bomba que secreta o próton, que é o H+, que vai interagir com o cloro, que é o Cl-. Então, H+, mais Cl- forma o HCl, que é o famoso ácido clorídrico, que muita gente até suplementa com HCl, tá? Por que com esse pH tão ácido não corrói a parede do estômago? Você pode se perguntar, por isso que eles dão omeprazol, para ficar alcalino, né? Lá, para não queimar, não dar gastrite e não dar azia, né? Mas não, isso não é fisiológico. Por que Deus fez o estômago ácido? Para ficar ácido, para ter digestão. Senão, não tem digestão. Por isso que quem toma omeprazol pode até melhorar do refluxo, porque não sente arder, mas a digestão é péssima, tá? Por isso que dá os estufamentos aí. Então, o estômago não é corroído por esse ácido, porque, claro, a natureza, Deus pensou em tudo. O estômago é revestido por um muco protetor, a mucina. Então, o muco protetor protege de corroer a parede do estômago. Já pensou se não tivesse esse muco protetor? Todo mundo ia ter úlcera, né? Ia ter feridas lá no estômago. E por que muita gente tem a gastrite e a úlcera? Né? No estágio mais avançado, a gastrite vira úlcera. Porque não tem um muco protetor. E por que não tem um muco protetor? Vou explicar. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fica até com rouquidão, pigarro, otites, sinusites. Por que acontece isso? Por causa do refluxo. Porque quando aquilo reflui, o que quer dizer refluir? Fluir, né? Subir para cima. Não é descer para baixo, é subir para cima. Aquele ácido
vai queimando tudo, né? Aí começa a azia. E o esôfago não tem esse muco protetor. Ele não tem a mucina. Normalmente não tem, porque o certo é o quê? Não subir. Mas quando começa esse refluxo constantemente, o esôfago começa a secretar um muco, um catarro mesmo, tá? Para proteger, né? Para ele não se queimar. E com essa secreção constante desse muco, que muita gente começa a ficar com pigarro, sente que tem um catarrinho que quer tirar. E esse muco pode subir para o ouvido, pode subir para o nariz, para os seios nasais, dando problemas de rinite, sinusites, otites, que vem do estômago. É como que toda aula que eu dou, eu interligo órgão com órgão. Eu estou interligando o estômago com a parte do otorrino, por exemplo, que é ouvido, nariz e garganta. Por quê? Porque você não tem ácido lá. Porque quando não tem ácido, essa válvula se abre do esôfago. E por que ela se abre? O correto, o que eu falei? É quando o alimento cai no estômago, essa fechou, a de baixo fechou, que é do esfíncter piloro, lá que separa o estômago do intestino, até fazer a digestão. Quando o estômago acaba de digerir com a sua acidez o alimento, a válvula lá do intestino abre, o alimento desce. Eu falei, é uma via só, não pode subir. Começou a descer, vai descendo até o ânus. Mas quando não tem acidez no estômago, a válvula do intestino não se abre. Fica lá o alimento tentando ser digerido, fermentando aquilo lá, e o que acontece é essa começa a abrir, né? Porque aquilo lá é tantos gases que formam lá, alguma tem que abrir, e aí que dá o refluxo. É por falta de acidez, porque essa válvula do esôfago, ela com acidez correta, ela não se abre. Mas a falta de acidez faz com que a válvula de baixo do intestino, que era para abrir para o quimo, né? Depois de digerido já chama quimo, não é mais o alimento, é o quimo, descer lá, o intestino delgado, o intestino grosso, isso é eliminado, que não presta. Mas não, né? Ela fica fechada, essa daqui abre, tá? Então, uma pequena alcalinização já dá essa mudança de pH e faz com que essa válvula aqui do esôfago abre. E também, né, em certos casos, pode ser uma hérnia de hiato também. O que é hérnia de hiato? É quando um pedaço do estômago começa a crescer aqui, né? Vai se dirigindo lá para o esôfago e a válvula não consegue abrir, porque tem um pedacinho lá de tecido. Então, em casos leves, tem algumas técnicas, né? Para umas técnicas comportamentais para resolver esse problema. Em casos mais severos, tem que fazer cirurgia, né? Mas isso é uma causa anatômica. Outra causa também é a escolha dos alimentos errados. Por que começa a ter muita azia ou gastrite? Porque a pessoa come alimentos processados, industrializados, bebidas com cafeína, que não é só o café, é o chimarrão, é o chá verde, alimentos com gordura vegetal hidrogenada, a caseína do leite, todo mundo fala da lactose, a caseína é extremamente inflamatória, o próprio álcool, né? Tudo isso, sem falar do cigarro, todos esses hábitos deletéricos ocasionam também um problema de digestão. Então, e principalmente quem come muita proteína à noite, né? Porque nosso aparelho trato digestório, ele é vertical, né? Ele é assim. Se você deita e fica na horizontal, é mais difícil dele descer. Então, à noite tem que ser uma comida bem levinha, comer 3 horas antes de dormir. Por exemplo, eu já jantei às 6 horas, eu janto 6h30, né? E depois não como mais nada. Vocês acham que acaba a live e vou jantar? Não, porque eu acabo a live e vou dormir. Então, já dá as 3 horas, né? Para fazer a digestão. Mas um problema maior aqui do que a gente vai falar é realmente a hipocloridria, porque a partir dos 35 anos, 40 anos, já começa a ficar menor a produção de ácido clorídrico, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem que ajudar com cloridrato de betaína, por exemplo.
Então, como que funciona fisiologicamente tudo isso aí? Como que é produzido esse ácido clorídrico? Nós temos células na parede do estômago que são bombas oxitinas, né? Que vão secretar algumas substâncias. Vão secretar a gastrina, tá? Que a gastrina é produzida pelas células G piramidais. Temos a acetilcolina e temos a histamina. Então, tem 3 substâncias, tá? Gastrina, acetilcolina e a histamina. A histamina é a que mais produz ácido clorídrico. Só que a histamina, muita gente sabe, conhece, já ouviu falar. Por quê? Porque toma antihistamínico. O que é antihistamínico? É um antialérgico, não é? Então, a histamina, ela é liberada em situações de alergia. Então, o mastócito libera a histamina, por isso, né, que o remédio se chama antihistamínico. Então, ela é liberada lá no estômago. Mas, por que ela é a que mais produz acidez? Agora, vamos pensar uma coisa. A pessoa só come alimentos alergênicos, né? Tudo que não presta aí. Produto industrializado, leite, trigo, glúten, todos esses alimentos inflamatórios. Dá o quê? Uma reação alérgica. Vai fazer o quê? Produzir mais histamina. Se produz mais histamina, não é ela que é a maior produtora de ácido clorídrico, então seu ácido clorídrico vai aumentar muito, mais do que devia. Então, o pH do estômago, que era para estar 1,5, 2, ele começa a ficar 1, né? Muito ácido. E aí sim, e além de tudo, se juntar que a pessoa, por hábitos também nocivos, começa a ter pouca produção do muco protetor, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Muita acidez e pouco muco protetor. Então, quais são os alimentos mais alergênicos? Olha, um dos mais alergênicos, muita gente não vai gostar, mas é o ovo, tá? Por causa da albumina. Não quero dizer que todo mundo tenha problema com ovo, mas muita gente tem alergia ao ovo. Eu, por exemplo, quando fiz meu tratamento, que eu fiz um tratamento bem rigoroso de disbiose, foi durante um mês, né? Uma dieta muito, mas muito restrita, papinha de bebê. Foi tirado o ovo, eu não pude comer ovo. Hoje eu como normalmente, mas nesse processo de tratamento, não foi tirado o ovo. Além do trigo, dos lácteos, que todo mundo já sabe, amendoim é extremamente alergênico, né? Então, num processo aí de tratamento, durante um período, tem que tirar tudo isso. Então, o estômago tem que ser ácido, mas sem passar do ponto. E também é importante o muco protetor para não desenvolver uma gastrite. Então, por que dá gastrite? Alimentos que provocam, né, muita acidez, alimentos alergênicos e pouco muco protetor. Então, voltando um pouquinho lá no omeprazol. O que eu falei? Que a bomba de próton, né, que é o H+, que é o próton, mais o Cl, que é o cloro, menos, vai fazer HCl. Muitos suplementos vem cloridrato de betaína, o HCl. É o HCl, é o ácido clorídrico. E aí, o médico, né? Aquele médico da linha alopata que você vai reclamar que tem refluxo, azia, gastrite, tudo isso, o que ele faz? Ele dá um omeprazol para inibir a bomba de próton e não secretar ácido no estômago. Mas nós não precisamos disso externo. Nosso próprio corpo regula. Aliás, um corpo que está em homeostase e equilíbrio, ele mesmo regula tudo isso. Pelo feedback positivo ou feedback negativo. Quando tem muita acidez, ele abaixa a acidez. Quando tem pouca acidez, ele aumenta. Tá? Nosso corpo trabalha com esse equilíbrio fisiológico da bomba, para não deixar que acidifique demais o estômago. Se não, já pensou? Aí é problema mesmo. E tem uma célula que chama a célula D. Enquanto a gastrina é a célula G, que produz, né, o ácido clorídrico, a célula D, na presença do próton, né, do H+, ela libera a somatostatina. Vocês que são meus alunos, tá? De outras turmas do Fundamentos, não confunda com a somatomedina.
São dois nomes parecidos, mas a somatomedina é produzida em resposta ao hormônio do crescimento e é semelhante à insulina, não tem nada a ver com nossa aula de hoje. Então, a somatostatina, ela regula isso daí. Ela não deixa, quando vê que está produzindo acidez, muito ácido clorídrico, ela bloqueia, ela é uma inibidora natural da bomba de próton. E, além disso, o muco, que é a mucina, também protege o estômago e também tem outro fator, que é o EGF, fator de crescimento endotelial. Então, presta atenção agora no que eu vou falar. Quando por exemplo, está muito ácido, você está sendo agredida, a parede do estômago, temos o muco protetor, temos essa regulagem de acidez e nós temos esse fator, o EGF, tá? Que ele reptiliza, né? De epitélio, reptiliza a parede do estômago quando ela é agredida. Só que já tem estudos que falam que os filamentos do glúten inibem o IGF, tá? Esse EGF. Então, o EGF é limitado, é bloqueado pelo glúten. E tem outro problema. O trigo tem uma toxina, uma fitotoxina, que se chama desoxilvalenol. Desoxilvalenol, que agride a parede do estômago. Então, vamos pensar assim. O glúten tem duas coisas, assim, bem para ferrar mesmo, fora outras, né? Fora outras que eu vou explicar lá na imersão, nas aulas gratuitas. Além dele ter essa toxina que agride a parede do estômago, ele ainda por cima bloqueia que esse fator de crescimento endotelial seja liberado. Então, não há uma regeneração do epitélio, ele não deixa regenerar o epitélio e ainda por cima está pondo toxina lá dentro. Né? Porque quando tem alguma agressão na parede do estomacal, entraria o IGF para fazer a regeneração. Só que o próprio glúten faz a inibição desse fator. Por isso que eu falo de novo, quem come glúten vive 10 anos menos. Nunca, mas nunca vai ter uma saúde intestinal nem estomacal. A pessoa fala, mas eu só como meio pãozinho por dia. Demora 2 meses o glúten para sair do organismo. Então, essas bombas, né, de próton vão estimular, né, os prótons a se juntar com o cloro para formar ácido clorídrico. Então, gente, o cloro sozinho ele não é ácido, tá? Ele tem que se juntar ao próton, ao H+. E tem que estimular as bombas de próton, secretar o próton e se juntar, tá bom? Para formar esse ácido clorídrico. A maneira mais utilizada no mundo inteiro, não é só no Brasil, para contornar todos esses problemas de gastrite, azia, por exemplo, estufamento. Por que estufa? Não tem acidez suficiente. Ou tem os sodimaps, né? Aqueles alimentos fermentáveis também que tem que excluir da dieta. Cada um tem que fazer uma dieta aí de exclusão, porque tem muito alimento que até é bom, mas para a pessoa não faz bem. Então, a maneira mais utilizada é realmente usando esses inibidores da bomba de próton, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, são os remédios da classe dos prazóis. Então, esses remédios não estão curando refluxo nenhum. Isso que vocês têm que pôr na cabeça. Como eu falei lá no comecinho, você passar um omeprazol para o seu paciente de 2 a 3 semanas, se ele está com uma gastrite muito severa, que está queimando, aquela pessoa que abre a boca e parece um dragão, né? Que sai fogo pela boca. Você pode até usar durante algumas semanas, mas só. E, ao mesmo tempo, tirando os alimentos inflamatórios, regenerando, né? A parede estomacal, fazendo ao mesmo tempo e depois, tchau, omeprazol. Não é para continuar a vida inteira tomando, tá? Porque se a pessoa ficar tomando esse omeprazol, o alimento continua refluindo, só que como alcalinizou um pouco o estômago, a pessoa não sente mais queimar, tá? Com isso, se alcaliniza o estômago, por pouco que seja, vai acarretar uma série de problemas. Por exemplo, o intestino não digere macronutrientes. Então, a pessoa tem pouca acidez no estômago, não conseguiu nem quebrar a carne lá. A proteína não é quebrada
em aminoácidos, por exemplo. Já vai pedaço de proteína lá, que o intestino vai receber aquele pedaço e vai interpretar como o quê? Como um antígeno, um agente agressor. Vai o sistema imune lá, né? E já ocasiona uma inflamação, tá? O alimento tem que chegar no intestino quase líquido. Com esses remédios, né? O estômago ficou sem função, porque a função do estômago não é a digestão. Se você toma um inibidor da bomba de próton, você alcalinizou o estômago, ele está fazendo o quê? Então é melhor não ter estômago, né? Alcalinizou, não está fazendo mais digestão. E aí ocorre uma desbiose lá no intestino, porque as bactérias benéficas começam a morrer, porque tem tanto agente agressor lá sem ser digerido, que começa a criar bactérias, por exemplo, duas bactérias, as putrecinas e as cadaverinas, que dá aquele odor insuportável quando a pessoa solta gases ou quando vai ao banheiro. Por quê? Porque carne mal digerida, proteína mal digerida, né? Quem tem esse problema aí? Que tem que ir lá no banheiro lá da padaria, porque se for em casa, a mulher pede o divórcio, ou o homem, né? E além de tudo, tem outro problema, tá? A vitamina B12, né? A B12, vocês sabem que tem que ter o fator intrínseco para se juntar ao fator extrínseco dela, né? É a chave e a ferradura, não, a fechadura, né? Então tem que se juntar. Se não tem acidez no estômago, não forma o fator intrínseco para se ligar a esse fator extrínseco. A pessoa não absorve a B12. Todos os estudos mostram que após 2 anos contínuo de uso de omeprazol, pantoprazol, toda essa família, os níveis de B12 vão baixar exageradamente, vão ficar bem baixos. E quando a B12 está abaixo de 500, tem mais chances de ter depressão, demência, falta de memória, porque ela age muito no sistema nervoso central, tá? Ela faz parte da produção da bainha de mielina. Aí vai lá, né? Aí você vai no médico, com depressão, falta de memória, falta de concentração, tudo isso. O que ele faz? Será que ele vai perguntar se você digere bem o alimento, se você tem azia, estufamento, ou ele vai te dar um antidepressivo? Muitas vezes ele te dá um antidepressivo porque fala que você não tem nada, né? Que no exame não deu nada, é coisa da sua cabeça. Ou você já vai com sintomas depressivos, mas a depressão é por falta da B12, tá? Não é porque tem depressão. Às vezes pode ter, mas muitas vezes é falta de B12, ele não te dá B12, ele te dá um antidepressivo. Então já começa o erro dessa linha alopata. Não diagnostica o problema, não busca a causa e passa um remédio para o sintoma. Só que ele não sabe de onde que vem o sintoma. Então ele passa um remédio lá para o sintoma, né? Fora que também, se não tem uma boa acidez, não vai absorver ferro. Quem assistiu a live, a aula da ferritina, eu falei tudo sobre ferro. Então, não vai absorver ferro. Outro problema, alcalinizando o estômago, muitas bactérias, vírus, parasitas, deixam de ser mortos lá no estômago. Começa a subir para o pulmão e ocasiona infecções, pneumonias, porque muita coisa tem que ser morta lá. Inclusive a H. pylori. A H. pylori, o lugar dela é lá no duodeno, onde eu falei, né, que o pH é mais para alcalino. Se começa a alcalinizar seu estômago, ela sobe, gruda lá na parede do estômago, e aí, né? Aí ela cresce e por isso que o omeprazol pode dar câncer, porque tem tipos agressivos de H. pylori que podem ocasionar câncer. Tá? Então, é isso, tá? Então, como que a gente trata tudo isso? Vocês já viram que não é uma boa medida ficar tomando omeprazol, né? Olha os problemas que ocasionam o omeprazol. Então, primeira coisa é o retirar. Eu sempre falo, primeira coisa é o retirar. Então, vamos retirar os alimentos alergênicos, glúten, lácteos, amendoim, milho, tudo isso é alergênico. Tá? Os Daltons, né? As moléculas são muito grandes para a gente conseguir digerir. Vamos aumentar o muco protetor. Como que a gente aumenta o muco protetor do estômago? Que inclusive ele é degradado ou por má alimentação ou pela própria idade, tá?